que diz respeito justamente ao estádio do Flamengo, não necessariamente no gasômetro, tá? Mas toda vez que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comunica, faz uma comunicação, fala sobre isso, vira uma notícia urgente. Porque todo mundo deseja que o Flamengo tenha seu estádio. A gente vai explicar mais por que isso é necessário depois de, várias conversas com o maior especialista em estádios em língua portuguesa que tem, que é o Fabrício Quirca, né? Ele deu uma série de elementos para a gente concluir que é necessário que o Flamengo tenha seu estádio. Mas o presidente Rodolfo Landim, ao lado do vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, Gustavo Oliveira, eles foram entrevistados na Rádio CBN neste domingo, né? Se eu não me engano, pelo Carlos Eduardo Éboli e pelo Amir Somogyi, né? E ele garantiu o estádio do Flamengo. Ele foi questionado pelo Éboli se o estádio do Flamengo sai e se é necessário ter uma SAF para que saia o estádio do Flamengo. Ele falou não, o estádio do Flamengo sai com ou sem SAF, né? E a questão da SAF que ele abordou é muito importante, porque não necessariamente, e aí o Landim diz que o Flamengo, pelo menos na gestão dele, jamais vai vender a sua associação esportiva, né? Mas pode fazer, ele não falou sobre isso, mas essa é uma conclusão nossa, e a gente tinha informação disso antes, a gente já trouxe aqui no canal, que o Flamengo pode fazer uma SAF no estilo alemão, ter o controle majoritário pelo seu futebol e vender uma parte, tá? Como é na Alemanha, todo clube deve ter mais de 50% do comando da sua associação esportiva, tá? O que pode acontecer? O Bayern de Munique, por exemplo, ele tem mais de 50% da associação esportiva, né? Ou seja, do clube, do time de futebol, tá? Então, os outros 49% são divididos entre Allianz, Adidas e Audi, tá? Então, assim, o Bayern de Munique mantém o controle sobre o seu futebol. O Landim até fala dos casos de Botafogo e Vasco da Gama que precisaram vender 70%, 90% das ações da sua SAF, né? No Flamengo, isso com o Landim, pelo discurso dele, não vai acontecer, pelo discurso dele, tá? Agora, a questão toda onde vai ser. Ele garante que o estádio do Flamengo sai. Agora, resta saber onde, né? Existe uma condição ali do gasômetro, né? A gente já falou muito sobre o terreno do gasômetro, mas a Caixa Econômica Federal quer um valor irreal pelo terreno. E como a gente chega a essa conclusão? Fomos alertados até pelo Fabrício Quirca. A Prefeitura do Rio de Janeiro comprou uma parte daquele terreno do gasômetro para inaugurar o Terminal Gentileza, né? Para construir o Terminal Gentileza, por consequência, inaugurar o terminal. Ali acontece o seguinte: quanto a Prefeitura pagou? R$ 1.500 pelo metro quadrado. E aí a Caixa entrou na justiça, tal, o valor subiu para R$ 2.000. Do restante, se for esse valor de R$ 2.000, não chega a 250 milhões, que é o valor que o Flamengo quer pagar pelo terreno do gasômetro, que está sim contaminado. Isso barateia ainda mais o terreno. A Caixa, em contraponto, pede 400 milhões de reais. Não vale isso, é só você pegar uma parte do terreno que foi vendida por R$ 2.000 depois de ação na justiça, você faz esse cálculo e é óbvio, né, que não vale isso, né? Então a questão é onde, né? O Flamengo precisa ter um plano B caso não saia ali no gasômetro, tá? Vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente seguirá acompanhando tudo aqui no canal, tá? Mas o mais importante da história é que o Landim garante que esse estádio sai. Agora, outra coisa, o mandato do Landim acaba no final de 2024. Se ele compra o terreno e chega um novo presidente que não necessariamente seja da situação, como é que fica essa história? Não? Então tem de haver ali no Flamengo um pacto isso evidentemente passaria pelo Conselho Deliberativo, aquela coisa toda,
pela aquisição do terreno e pela consequente construção do estádio. É muito importante a gente lembrar que o Flamengo pode faturar no match day, ou seja, dias de jogos, com o seu estádio, né, faturar anualmente 400 milhões de reais com o seu novo estádio. Hoje no Maracanã isso chega no máximo a 250 com match day. É um absurdo, cara, é muito pouco. É muito pouco. O Flamengo tem 50% do match day. Né? Corinthians e Palmeiras, que têm seus estádios, faturam 75% com match day. Né? Do valor bruto ali, da coisa toda. Né? Então, assim, não dá mais. Infelizmente, eu cresci indo ao Maracanã. Isso que não existe, que existe hoje não é mais o Maracanã como eu conheci, como fez parte da minha infância, da minha adolescência. Né? Eu fui a Maracanã com 155 mil pessoas na final do Campeonato Brasileiro de 1983, né? dentre outros jogos aí com mais de 120, 130 mil pessoas. E isso que existe hoje não é mais o Maracanã. E as condições ficaram horrorosas, né? Horrorosas com a arrecadação do Flamengo por ali. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Se você é do Rio de Janeiro, você conhece bem essa área. A área do gasômetro, na região central do Rio de Janeiro. E eu achei essa foto bem interessante, porque a gente vai conseguir ilustrar e identificar todas as possibilidades. E o porquê desta reunião? A informação do colunista Lauro Jardim, de O Globo. Foi o primeiro a passar essa notícia. O Flamengo apresentou à Caixa Econômica Federal o projeto de construção do seu estádio. Então, agora temos uma informação concreta. O Flamengo tem um projeto para construir um estádio e este foi apresentado à Caixa Econômica Federal, que, através de um fundo, é dona deste terreno aqui. O terreno onde ficava o gasômetro na região central do Rio de Janeiro. Você está vendo, ó, que aqui é o terminal intermodal Gentileza, inaugurado recentemente. É um terminal que vai ligar várias linhas de ônibus, BRTs, VLTs, e que todos eles chegarão e passarão por aqui, facilitando muito o transporte. Aqui, mais à frente, ó, do outro lado do elevado, você vê a rodoviária Novo Rio. É a rodoviária do Rio de Janeiro, que já está ali há muito tempo. Aliás, precisa de uma reforma, né? Precisa ser melhorada, ser ampliada. Você vê aqui também, ó, isso aqui faz parte da Ponte Rio-Niterói. Quem vem de Niterói para chegar ao Rio de Janeiro, ou então quem está na Avenida Brasil ou na linha vermelha e quer ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro, quer entrar na zona portuária, passa por esse elevado aqui. Falando em Porto, olha aqui, ó. Aqui está o Porto do Rio de Janeiro, a região do Porto Maravilha. Aqui, um pouco mais à frente, o aeroporto Santos Dumont. Num outro lado da cidade, para o outro lado, para lá, nós temos o aeroporto internacional Tom Jobim. O Maracanã é muito perto dessa região, também o estádio de São Januário do Vasco da Gama, a Avenida Brasil. Ali ao lado, né, nós temos a estação da Leopoldina, que está fechada, mas que já há um processo de revitalização e em breve estará aberta. Ou seja, o Flamengo entende que essa é uma área estratégica, central, com muita facilidade de acesso, próxima aos principais aeroportos do Rio de Janeiro, em frente à rodoviária, em frente ao principal terminal de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, e o Flamengo considera que é o local ideal para construir o seu estádio. Essa é a informação que temos. O Flamengo quer adquirir esse terreno.
Segundo o mercado imobiliário, esse terreno vem passando por um processo de desvalorização, o que facilitaria a compra, porque a Caixa não está encontrando parceiros e possibilidades para valorizar o terreno em outros empreendimentos, e um estádio com uma equipe do porte do Flamengo poderia valorizar muito essa área que anda abandonada e desprestigiada no centro do Rio de Janeiro. Tentou-se, com o Porto Maravilha, na Olimpíada do Rio 2016, valorização ali, mas infelizmente isso não aconteceu. E essa construção do estádio do Flamengo, ela é uma possibilidade clara de haver um grande fluxo de pessoas, uma valorização e até mesmo o surgimento de uma nova área nobre na cidade do Rio de Janeiro. 250 milhões de reais. Seria esse o valor estimado hoje no mercado por este terreno. Não sabemos como vai funcionar a negociação, como o Flamengo irá fazer para adquirir esse terreno, através de uma parceria, se o Flamengo irá comprar. Não sabemos disso e não vamos especular. O importante deste vídeo é trazer o seguinte: o Flamengo apresentou um projeto de construção do seu estádio. Aqui, na região do gasômetro, em frente à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na descida da Ponte Rio-Niterói. Uma localização bem central. E agora, olhando lá para frente, porque a partir do momento que temos essa informação, podemos dizer que o Flamengo realmente vai trabalhar para ter o seu estádio. É um processo longo, é um processo que dura muitos anos. Mas já olhando lá para frente, vocês imaginaram o que pode representar o estádio do Flamengo para o clube? O nível que isso pode atingir? O Flamengo atua no Maracanã, administra o Maracanã em parceria com o Fluminense. O Flamengo é o campeão de bilheteria do futebol brasileiro e sempre teve as médias mais altas de público do futebol brasileiro, recordista de arrecadação, dos 20 maiores públicos da história do futebol brasileiro, 14 tem a presença do Flamengo, sempre em momentos marcantes no Maracanã. Ao longo de todos esses anos, o Flamengo construiu uma nação, uma torcida que, segundo as pesquisas recentes, está ultrapassando a marca de 46 milhões de torcedores. Mas o Flamengo jogando no Maracanã, é claro que ele ganha muito dinheiro, ele pega uma parte desse lucro, mas outra vai para o governo do estado, para a federação e outras partes envolvidas. O Flamengo tendo o seu estádio, a arrecadação será do Flamengo. Tudo que for arrecadado neste estádio será do Flamengo, com várias possibilidades. Shows que podem acontecer, empreendimentos que podem estar acoplados ali ao estádio, como restaurantes, lojas, centro de diversão e outras coisas mais. Museu, que temos um belíssimo lá na Gávea, mas que pode ser colocado também no estádio do Flamengo, né? Visitação, tour, ou seja, o Flamengo construindo seu estádio, ele vai dar um passo como grandes times do mundo já deram há muito tempo. Real Madrid, Barcelona, Boca Juniors, pegando alguns exemplos de times que têm no seu estádio uma fonte de arrecadação extraordinária e que ajudam a sustentar essa máquina chamada futebol. Eu mesmo morei recentemente em São Paulo e muitas vezes pegava voos saindo de Guarulhos, vindo para o Rio de Janeiro, sexta-feira à noite. E eu sempre encontrava com torcedores de várias partes do Brasil e até mesmo do exterior, indo para o Rio de Janeiro para ver jogo do Flamengo no Maracanã. E agora, com essa informação, daqui a alguns anos, esse destino pode mudar. Esses torcedores podem ir para o Rio de Janeiro
para ver o jogo do Flamengo no estádio do Flamengo. Galera, o Flamengo hoje tem um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com o seu estádio, dependendo do modelo como será feita essa negociação, o Flamengo é administrado por um grupo desde 2013 que entende muito de mercado e sabe potencializar a marca Flamengo e fazer dinheiro como ninguém. O Flamengo virou uma grande máquina de produzir dinheiro por causa da multidão que o acompanha. Tudo isso está sendo capitalizado. Então, se o Flamengo fizer um modelo de negócio para a construção do seu estádio que não prejudique a finança do clube, que hoje em dia está exemplar, e essa é a tendência desta diretoria que arrumou o Flamengo a partir de 2013, esse mesmo grupo que está no poder desde 2013, mas que houve um racha e uma parte ficou de 2013 a 2019 e a outra a partir de 2019. Se este grupo fizer o negócio certo, o Flamengo aí definitivamente vai atingir outro patamar, como diz o grande Bruno Henrique. Vamos aguardar, minha gente. Mas nós já podemos dizer o seguinte: o Flamengo terá o seu estádio. Vai demorar muito tempo, no mínimo 5 anos. O Flamengo está na licitação do Maracanã, tem interesse em administrar o Maracanã. O Flamengo precisará jogar no Maracanã nos próximos anos, mas o estádio é uma realidade. E o Flamengo já deu o primeiro passo para conseguir esse terreno, irá negociar, e a partir do momento que tiver o terreno, o Flamengo vai construir aí o estádio Arthur Antunes Coimbra. A necessidade de fazer votação para nome de estádio tem que ser o Estádio Zico. Claro que naming rights aparecerão, mas o estádio do Flamengo tem que ser batizado como Estádio Arthur Antunes Coimbra.